Olá, seja bem-vindo ao podcast de Biologia. Nesse podcast vamos fazer revisão de teorias evolutivas. E você, se não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve e vamos estudar Biologia juntos. Antes de começar, minha sugestão é que você baixe o arquivo que está na descrição desse podcast, que contém as questões que serão discutidas aqui. Então vai lá, baixa o arquivo que eu te espero por aqui para a gente poder começar. Então, a primeira era para comentar sobre os aspectos em comum, as suas teorias que Lamarck e Darwin defendiam a respeito da evolução. O aspecto em questão aqui é a ideia de que o organismo muda ao longo do tempo em resposta ao ambiente. Tanto Lamarck quanto Darwin reconheciam a importância do ambiente na modificação das espécies ao longo do tempo. Segunda questão, explique, segundo a visão de Lamarck, como as aves pernaltas adquiriram pernas longas de acordo com o uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Então, segundo a visão do Lamarck, as aves pernaltas adquiriram pernas longas devido ao uso frequente, como consequência disso, houve ali uma modificação desses membros ao longo das gerações. Então, Lamarck daria a seguinte explicação, que os ancestrais dessas aves, originalmente com pernas curtas, habitavam áreas com águas rasas e que, para se alimentar, essas aves precisavam esticar suas pernas e alcançar peixes e outros alimentos na água. Ao longo do tempo, olha o uso e desuso, o uso constante das pernas nessas atividades teria levado ao comprimento, ou seja, ao aumento do comprimento das pernas, devido a um processo de adaptação, seja para se alimentar ou para se manter fora da água e fugir dos predadores. E aí, segundo a lei da herança dos caracteres adquiridos proposta pelo Lamarck, as aves pernaltas com pernas mais longas teriam descendentes com pernas também mais longas, resultando de uma população de aves com pernas longas ao longo das gerações. Terceiro questionamento. Explique, segundo a seleção natural, a razão pela qual as girafas apresentam pescoço comprido. Então, a explicação dada por Darwin é que as girafas ancestrais possuíam o pescoço mais curto e habitavam regiões onde a vegetação era relativamente baixa. E aí, com o passar do tempo, devido à competição pelo alimento, as girafas com pescoço ligeiramente mais longo tinham uma vantagem competitiva, já que elas conseguiam alcançar a vegetação mais alta, as quais eram inacessíveis para as que tinham pescoço mais curto. Ou seja, você tinha girafa na época com pescoço de tamanho variado. E aí, geração após geração, as girafas com pescoço mais longo foram sendo selecionadas naturalmente, pois elas já eram bem-sucedidas na obtenção do alimento e, consequentemente, na sobrevivência. E aí, elas chegavam à fase reprodutiva, geravam esses descendentes, enquanto que as de pescoço curto não conseguiam chegar até a fase reprodutiva. Chegou um momento que isso não foi mais acessível. E aí, elas conseguiram transmitir essa característica aos seus descendentes. Esse processo gradual da seleção resultou na evolução do pescoço comprido das girafas que existem hoje, uma adaptação que ajudou elas a explorar fontes de alimento mais alto e evitar, então, a competição com outras espécies. A próxima questão é em relação às contribuições de Charles Darwin em seleção natural, que foram fundamentais para explicar a evolução das espécies. Entretanto, sua teoria deixou de explicar lacunas que somente foram esclarecidas após avanços científicos posteriores. Esclareça sobre tais lacunas deixadas pela teoria da seleção natural. Ora, é bem simples. Charles Darwin não conseguiu explicar a origem das variações entre as espécies, pois ele não tinha entendimento completo sobre como ocorria a variação genética nas populações. Ele não tinha conhecimento dos mecanismos precisos da herança genética, como é que essa agregação mendeliana ocorria e a ligação genética. Isso só foi elucidado posteriormente pelo Mendel e por outros geneticistas. E hoje a gente entende tudo isso, existe um preenchimento dessas lacunas, porque hoje nós temos conhecimento sobre como a herança genética é transmitida de uma geração para outra. Então vamos para a nossa penúltima questão, que era para que esclarecesse sobre a similaridade entre as explicações de Darwin e Wallace sobre a evolução das espécies. Então, ambos reconhecem que as espécies mudam ao longo do tempo e que essa mudança é impulsionada principalmente pela seleção natural, onde os organismos mais adaptados ao ambiente têm maior probabilidade de sobreviver e reproduzir. Logo, vão transmitir suas características aos seus descendentes. Ambos também perceberam que essa mudança gradual ao longo das gerações poderia levar ao surgimento de novas espécies. E a última, explique qual é a relação do ambiente quanto à sobrevivência das espécies na visão de Lamarck e de Darwin.
Então, para o Lamarck, o ambiente era um fator determinante na evolução das espécies. Por quê? Porque as mudanças ambientais direcionavam as mudanças nos organismos. Ele acreditava que o ambiente desempenhava um papel ativo na modificação dos organismos ao longo do tempo, induzindo, veja bem, a modificação pela necessidade de sobrevivência. Por outro lado, para o Darwin, o ambiente era um fator seletivo na evolução das espécies, mas ele não causava diretamente as mudanças no organismo. Para ele, o ambiente exercia uma pressão seletiva sobre as espécies. É diferente de induzir a mudança, mas sim favorecia os que apresentavam características mais adaptadas às condições ambientais. Para o Darwin, as variações individuais existentes em uma população poderiam conferir vantagens ou desvantagens aos organismos, influenciando sua capacidade de sobrevivência e reprodução. Eu vou ficando por aqui, esperando que esse podcast tenha sido útil para os seus estudos, uma boa prova. Eu vou ficando por aqui, esperando que esse podcast tenha sido útil para os seus estudos. Agora é sua vez de construir as suas respostas. Bons estudos, boa prova. Nos vemos na sala de aula. Bye, bye.